Certo? Boa noite, amigos do Farol, amigas do Farol, todos que nos assistem. Estamos dando início agora à maratona de lives em comemoração aos 15 anos do Farol de Ismael. Hoje essa preleção é comigo, amanhã, terça-feira, com o Daniel, quarta-feira com o Roberto Barbosa, quinta-feira com a Cristiane, sexta com o nosso irmão Alfredo, sábado com o Wilson e domingo, finalizando essa maratona de lives com o nosso professor Carlos. Existia um jovem, um rapaz bem jovem, angustiado, desenchavido, achando que a vida não tinha sentido. Mais precisamente que ele não tinha sentido, que ele não tinha valor nenhum. Ele andava em meio à sua comunidade, perguntando a um, a outro, que valor que ele tinha, que valor ele poderia agregar na vida. E todos zombavam dele. Você não tem valor nenhum, todos fazem isso ou aquilo melhor do que você. E assim se repetia todos os dias com as pessoas que ele tentava buscar informações sobre ele mesmo, sobre seu próprio valor. Até que um dia uma pessoa disse a ele: só existe um homem que poderá ajudá-lo a responder essa pergunta. Esse homem mora nas montanhas, numa cabana bem lá no alto. Só que você vai ter que ir a cavalo. A estrada é longa, 2 ou 3 dias para chegar até lá. O rapaz não se incomodou no ápice da montanha. Cavalgada, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Até que chegou lá em cima, desceu do cavalo, procurou essa tão falada cabana, onde lá vivia um sábio, um ancião. Ele encontrou a cabana, chegou até a porta da cabana, viu o sábio lá dentro, entrou e perguntou: o senhor é o sábio? O homem olhou para ele e falou: olha, se sou sábio eu não sei. Eu sei que eu tenho uma idade um pouco avançada. O que o traz aqui? O rapaz olhou para ele e disse: eu não consigo encontrar o meu valor. Eu gostaria de saber o valor que eu tenho. O sábio olhou, pensou e disse para esse rapaz: eu não vou poder te ajudar, porque eu tenho outros problemas para resolver. Não vou poder deixar de solucioná-los para resolver o seu. O rapaz olhou para ele: mas como você não vai poder me ajudar? Qual é o problema que o senhor tem? Esse sábio se levantou, foi até uma das suas gavetas e de lá retirou um anel. Mostrou o anel ao jovem e disse: eu preciso vender esse anel. Se você conseguir vendê-lo para mim, eu te ajudo no seu problema. O rapaz olhou: mas como vou vender esse anel? Você volta na cidade, lá no mercado, na praça, tem muitas pessoas fazendo livre comércio. Você vai lá e tenta vendê-lo. Eu quero 2 moedas de ouro por esse anel. O rapaz olhou: 2 moedas de ouro? Isso, 2 moedas de ouro. Não venda por menos. Quando você conseguir vender, você volta aqui e nós conversamos. Esse jovem pegou o anel, guardou no seu bolso, montou no seu cavalo e desceu as montanhas. Mais 3 dias de viagem até chegar na cidade. Chegando lá, foi à sua casa, dormiu, descansou. No dia seguinte pegou o anel e foi na praça do mercado. Lá ele começou a levantar o anel, gritando aos berros que ele estava vendendo um anel. Os curiosos começaram a se aproximar, muitos curiosos.
Um deles olhou o anel, bonito anel, gostei, quanto você quer dele? O rapaz disse, 2 moedas de ouro. O homem olhou para ele e falou, você está louco? 2 moedas de ouro? Te dou 2 moedas de estanho. O rapaz, não, imagina, loucura. Não. E outros curiosos começaram a se aproximar. Aproximou-se um outro e disse, olha, minha mulher iria gostar desse anel. Quanto quer? 2 moedas de ouro. O homem olhou, imagina, te dou 1 moeda de cobre. De forma alguma, vocês devem estar loucos. Esse anel tem que ser vendido por 2 moedas de ouro. E assim foi passando o dia, curioso, se aproximando e não dando o mínimo valor àquele anel. Já um pouco desanimado, chegou perto dele um outro senhor e disse a ele, é melhor você atravessar a cidade e ir conversar com um especialista em anéis. Esse especialista, lá no seu vilarejo, é conhecido como o Senhor dos Anéis. Ele conhece tudo. Ele perguntou, mas quanto tempo até lá? 1 dia de cavalo. E lá vai esse rapaz novamente, pega o cavalo, monta no cavalo e segue rumo ao vilarejo. Passando-se 1 dia de viagem, lá encontra o tal expert em anéis, o Senhor dos Anéis. Ele se aproxima desse senhor, mostra o anel, o senhor pega nas mãos e diz, nossa, que anel maravilhoso, te dou 50 moedas de ouro. O rapaz olhou assustado, 50 moedas de ouro? O homem falou, é o que posso te pagar agora. Eu poderia te dar 100, mas aí iria demorar 1 semana para eu conseguir o dinheiro. 50 moedas de ouro te dou agora. O rapaz olhou e disse, sim, tudo bem, ótimo. Entregou o anel ao Senhor dos Anéis, pegou as moedas de ouro e começou a sua viagem em retorno ao sábio que vivia no alto das montanhas. Mais 3 dias de viagem. Chegando lá, estava inconformado, disse ao sábio, ao ancião, as pessoas não queriam dar nada desse anel, zombavam da minha cara, queriam pagar 2 moedas de estanho, 1 de cobre. De repente esse homem me deu 50 moedas de ouro e disse que se eu esperasse 1 semana ele daria 100. O sábio olhou para ele e disse, o segredo da vida, um dos segredos da vida é perguntar sobre o seu valor a quem realmente entende, a quem realmente sabe, seja o valor de uma pessoa ou seja o valor das coisas. Pergunte a quem sabe. Assim é o valor de uma missão. Uma missão é dada a quem sabe, a quem entende, a quem será capaz de agarrá-la, de cumpri-la. Partindo da história da doutrina espírita, temos no ano de 1804, dia 3 de outubro, na França, na cidade de Lyon, nasce aquele que depois seria chamado de Allan Kardec. Uma das mais maravilhosas missões que a espiritualidade poderia entregar a alguém. E é claro, entregaria a alguém que saberia fazer. Essa missão a ele foi entregue. Em 1854, ele teve o primeiro contato com as chamadas mesas girantes. Até então ele era um pouco cético, professor, pedagogo, tinha estudado na escola de Pestalozzi, seu grande mentor e instrutor. Foi um pouco difícil para ele acreditar naquilo.
Porém, ele começou a participar daquelas reuniões, das mesas girantes, e a missão lhe foi dada. Até que, em abril de 1857, é lançado o Livro dos Espíritos. Junto ao lançamento do Livro dos Espíritos, deu-se o início dessa doutrina consoladora, a doutrina dos Espíritos. Allan Kardec, de maneira eficaz, fenomenal, cumpriu a sua missão, realizou o que lhe foi pedido e concretizou essa doutrina maravilhosa. Uma beleza de doutrina. A palavra beleza, uso aqui uma frase do filósofo Dostoiévski: a beleza salvará o mundo. A beleza, quando vinda de uma sabedoria, de uma vontade, daquilo que a sabedoria deve executar, de uma força, de uma vontade, adornado de beleza em tudo que se faz, em tudo que se vê. A beleza é uma palavra que vem do sânscrito, Bel et Za, o lugar onde Deus brilha. E Deus brilha na beleza das missões, na beleza dos missionários. E como a beleza salvará o mundo gira. O mundo girou um pouquinho só e chegou em 1º de janeiro de 1846, onde nasceu, na França, na cidade de Tours, acho que é essa a pronúncia, Leon Denis, aquele que deu continuidade ao trabalho de Kardec, um dos principais continuadores desta doutrina, e com uma grandeza infinita cumpriu o seu papel. O mundo gira mais um pouco, mais um pouquinho, só que dessa vez aqui no Brasil, lá em Guaratinguetá, nasce Edgar Armond, em 14 de junho de 1894. Edgar Armond, um dos grandes homens que fortaleceu essa doutrina no Brasil, um estudioso, um apaixonado pela causa, pela missão. Em 1938, depois de um acidente, onde seus joelhos ficaram comprometidos, começou a se dedicar totalmente a essa doutrina. Criador da Escola de Aprendizes do Evangelho. Uma missão estupenda, a qual, sem dúvida nenhuma, cumpriu com maestria. Edgar Armond. O mundo gira mais um pouco e agora vamos até Minas, em Pedro Leopoldo. No dia 2 de abril de 1910, nasce Chico Xavier. E que missão dada a Chico Xavier. Mais de 450 livros escritos. 30 livros ditados por Emmanuel. Em uma das conversas que ele teve com Emmanuel, Emmanuel disse a ele: você terá uma missão de escrever 30 livros. E para que você consiga, você vai ter que executar 3 condições. Chico olhou para Emmanuel e perguntou: mas quais são essas condições para eu executar essa missão? Primeira, disciplina. Segunda, disciplina. Terceira, disciplina. E é nítido e notório, Chico Xavier, com grande iluminação, com grande brilho, fez com que essa missão fosse cumprida. Um dos grandes homens dessa doutrina maravilhosa. Tantos outros que passaram pelo Brasil
e que passam. E aí o mundo gira mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E chegamos no dia 23 de agosto de 1960. De novo lá em Guaratinguetá. Nasce lá uma criança e, como um presságio, recebe o nome de Roberto. Roberto, de origem germânica, de Hubert, que significa glorioso, iluminado. E que glória! Roberto Barbosa, jovem, chegou em São José dos Campos e começou os seus estudos nesta doutrina bendita, na Casa do Caminho. Seu primeiro dirigente, Mário Vinhas, senhor Mário Vinhas, cresceu, evoluiu, e a missão bateu na porta do seu coração, e ele foi lá, no dia 13 de maio de 2005, fundou esta casa bendita, o Farol de Ismael. Dia 13 de maio, dia dos pretos velhos. Louvados sejam todos os pretos velhos, louvados sejais vós que formais o Santíssimo Rosário da Virgem Maria. Virgem Maria, 13 de maio, na figura de Fátima, dia de Nossa Senhora de Fátima. Santíssima Virgem de Fátima, vos dignastes revelar aos 3 pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar. 13 de maio, dia dos pretos velhos, dia da Nossa Senhora de Fátima. Dia que foi fundado o Farol de Ismael. Muitos, quando chegam na casa, perguntam: aqui que é o farol do Roberto? Ou em conversas longe de lá, você conhece o farol lá do Roberto? E quando essas conversas chegam até o Roberto, ele diz: o farol não é do Roberto, o farol é de Ismael. Mas Roberto, glorioso, iluminado, és um rei. Mas não como esses reis das histórias dos castelos, que usam coroas de bronze, de prata ou de ouro. A coroa que ele usa é a da simplicidade, a da humildade, a coroa do amor. Quando ele diz que o farol não é do Roberto, o farol é de Ismael. O farol é de Ismael, mas o gerador de energia desse farol se chama Roberto Barbosa dos Santos. Esse é o gerador de energia que ilumina esse farol de Ismael. E o Roberto tem muitos amigos. Amigos desse lado, amigos do outro lado. E conversando com um deles, do outro lado, não sei se conversei, ou se a conversa foi imaginária, ele disse para mim: faz um trocadilho com aquela música que cantam para mim, para o Roberto. Eu falei: mas será? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou lembrar? Ele disse: horas. Claro que vai. O máximo que pode acontecer é não ficar tão bom. Mas faz que eu acho que ele vai gostar. Atendi ao pedido desse seu amigo e, claro,
que não vou me atrever a cantar a música. Apenas 2 versos. Seu Roberto Barbosa, onde é que o senhor mora? Seu Roberto Barbosa, onde é sua morada? Sua morada, senhor Roberto Barbosa, é nos nossos corações. Nos corações de todos que já estiveram, que estão e que estarão neste farol de Ismael. Esse farol bendito que, se fosse um livro e quiséssemos folheá-lo, só encontraríamos as páginas do amor. Obrigado, farol de Ismael. Obrigado, Roberto Barbosa dos Santos. A missão é dada para quem sabe, para quem entende. Fiquem com Deus. Às 19h30 tem a preleção de passe com o Roberto Barbosa. Fiquem com Deus.